No dia 16 de junho, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E juntas, elas estão contando tudo que você precisa saber sobre o Brasil de hoje. Em Brasília, o STF condenava por unanimidade o Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão. Sabe por quê? Por fazer lobby lá nos Estados Unidos contra o próprio Brasil, contra os próprios ministros do Supremo, contra as exportações do próprio país. E no mesmo momento, do outro lado do mundo, na França, o Lula estava no G7, olhando nos olhos do Trump e dizendo: não se meta nas eleições do Brasil. Um homem traiu a pátria de dentro dos Estados Unidos. O outro foi defender a pátria na cara do presidente dos Estados Unidos. Então isso não é política, isso é história. E você vai entender tudo agora. Antes de qualquer análise, precisa ficar muito claro o que o Eduardo Bolsonaro fez. Porque tem muita gente que está distorcendo isso nos dois lados. E aqui nós trabalhamos com fatos. O Eduardo Bolsonaro, ele tá lá exilado nos Estados Unidos, perdeu o mandato de deputado federal por excesso de faltas, e de lá, do Texas, ele passou meses fazendo uma coisa que o próprio STF classificou como absurda: lobby ativo contra o Brasil dentro do governo Trump. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, confirmada pela condenação unânime do STF, o Eduardo fez declarações públicas, gravou vídeos, deu entrevistas e publicou nas redes sociais afirmando que estava trabalhando junto ao governo americano para impor sanções econômicas ao Brasil. Não a um inimigo do Brasil, ao Brasil, para forçar o cancelamento de vistos de ministros do STF e do próprio governo federal, para promover o tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros que afetaria trabalhadores, agricultores, exportadores, empresários, tudo isso para salvar o pai dele de uma condenação por tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi cirúrgico no seu voto. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Desde a Constituição do Império até a atual, isso não consta como função do deputado. E ainda completou, hein? As próprias palavras do réu afastam as alegações da defesa. Ou seja, o próprio Eduardo se incriminou publicamente, com orgulho, achando que estava fazendo a coisa certa. E o STF só usou as próprias palavras dele como prova. Isso não é opinião, isso é o que está nos autos. E o placar foi de 4-0. Mas o que o Eduardo fez concretamente lá dentro do governo Trump, isso vai te deixar de queixo caído. Mas agora vem o detalhe que a maioria das pessoas ainda não sabem. O Eduardo não foi apenas um cidadão fazendo discurso político no exterior, ele foi além, muito além. Segundo o processo da PGR, o Eduardo se articulou com integrantes do governo de Donald Trump para estimular 3 coisas específicas. Primeiro, sanções financeiras contra ministros do STF com base na lei Magnitsky americana. A mesma lei que é usada contra ditadores e violadores de direitos humanos. Restrições de vistos para autoridades brasileiras e o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. E funcionou parcialmente. O ministro Alexandre de Moraes chegou a ser sancionado com base na lei Magnitsky no ano passado, embora Trump tenha recuado meses depois. E o tarifaço? Ele continua sendo discutido até hoje. Em 1º de junho, a administração Trump propôs exatamente uma tarifa de 25% sobre uma ampla lista de produtos brasileiros. E sabe qual que é o pior de tudo? Um dia depois de ser condenado pelo STF, o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo em inglês
dentro de um carro em Dallas, no Texas, e pediu a Trump que retomasse as sanções, depois de ser condenado. Depois de tudo, ele continuou. Agora, segundo o Poder 360, Lula responsabiliza diretamente Flávio e Eduardo de articularem a aplicação das tarifas como instrumento de pressão política para prejudicar sua candidatura à reeleição. Não é loucura, é o que os documentos mostram. O subprocurador-geral da República, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, foi direto durante o julgamento. Comprovou-se que o réu deliberadamente se utilizou de graves ameaças contra as autoridades responsáveis pelo julgamento. Então, algumas concretizadas a fim de favorecer, é claro, o interesse do seu pai. Graves ameaças concretizadas. Isso não é acusação política, está no processo. E enquanto o Eduardo fazia isso, tudo dentro dos Estados Unidos, o que os próprios americanos acharam dessa condenação. E 2 dias depois da condenação de Eduardo, no dia 18 de junho, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial classificando a decisão do STF como perseguição e guerra jurídica. Um porta-voz americano afirmou que a condenação representa, segundo o Poder 360, o mais recente episódio de um padrão de perseguição e de uso político do sistema judicial pelos tribunais brasileiros contra os seus opositores políticos. Ou seja, o governo de Trump saiu em defesa de um cidadão brasileiro condenado pela justiça brasileira por fazer lobby contra o Brasil dentro do próprio governo americano. Então, isso é surreal. É como se o Brasil saísse em defesa de um americano que foi condenado nos Estados Unidos por fazer lobby no Brasil para prejudicar a economia americana. E no mesmo dia dessa nota, estava acontecendo o G7 na França. Trump estava lá e comentou a condenação de Eduardo publicamente. Só que ele cometeu uma gafe histórica que expõe o quanto ele realmente entende dessa história. O presidente dos Estados Unidos confundiu Eduardo com Flávio, chamou o condenado de Bolsonaro Júnior, afirmou que ele foi preso, sendo que o Eduardo não foi preso, e disse que ele estava indo bem nas pesquisas, quando na verdade quem está concorrendo à presidência é o irmão Flávio. Não é brincadeira. O líder de uma das maiores potências do mundo defendendo publicamente um brasileiro condenado sem nem ao menos saber o nome certo dele. E foi exatamente aí que o Lula acabou entrando em cena. E isso acabou acontecendo na França durante a cúpula do G7. O Trump, ele havia acabado de dizer publicamente que o Brasil estava se tornando um país um pouco duro e até mesmo perigoso politicamente. Uma crítica direta em coletiva de imprensa ao sistema judicial brasileiro, ao STF e ao governo Lula, tudo junto. O Lula não deixou barato, gente, o Lula não deixou barato. Em entrevista coletiva, logo depois, o presidente brasileiro foi direto, ele foi sem rodeio, sem diplomatez, sem aquela linguagem cheia de manifesto, preocupação, que político acaba usando quando quer dizer tudo sem dizer nada. Ele foi na jugular. Por mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tenho nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil. As eleições do Brasil são um problema do Brasil. Como as eleições americanas são um problema deles e não são um problema meu. Isso são palavras do próprio presidente Lula. E ele ainda completou segundo Metrópolis. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas em sua soberania. Só espero isso. Com base nas suas palavras, ele foi simples, foi direto, sem tremer diante do presidente dos Estados Unidos, na Europa, na frente do mundo inteiro. E tem mais, hein? Segundo o Jornal do Brasil, os dois não se cumprimentaram na foto oficial do G7. Trump nem apertou a mão de Lula, mas o Lula foi além do discurso, ele tomou uma decisão concreta que passou despercebida por muita gente. No G7, o Lula fez algo que nenhum outro líder teve coragem de fazer e que mudou o peso político de tudo. Enquanto os outros líderes do G7 convidados iam alinhando as suas posições com Washington, fazendo concessões, suavizando discursos, tentando não irritar o Trump para
para não pagar o preço das tarifas, o Lula foi na contramão, literalmente. De acordo com o Gazeta do Povo, o governo Lula ele decidiu não aderir a 5 dos 8 textos debatidos na cúpula do G7, exatamente por considerar que esses documentos continham formulações excessivamente alinhadas às posições defendidas por Trump. O Brasil rejeitou os textos sobre segurança internacional, combate ao crime organizado, transnacional e governança global. O motivo? Preservar posições associadas à defesa da soberania nacional e do multilateralismo. Em um dos seus discursos na cúpula, Lula foi ainda mais explícito, afirmou que o combate ao crime organizado transnacional não pode servir de justificativa para violações da soberania dos países. Analistas estão interpretando isso como um recado direto às pressões americanas para que o Brasil aceitasse intervenção estrangeira em suas questões de segurança, o mesmo contexto em que o Eduardo articulava sanções e tarifas do Texas. O contraste é brutal. De um lado, um brasileiro nos Estados Unidos pedindo para uma potência estrangeira punir economicamente o Brasil. Do outro lado, o presidente do Brasil, na Europa, recusando documentos que ele considerava uma rendição à pressão americana. Dois brasileiros, dois caminhos opostos, e o STF condenou um deles. Mas o que exatamente estava em jogo para o Brasil nessa queda de braço com o Trump? Bom, os números vão te chocar. Agora, aqui a gente precisa parar um segundo e falar de números reais. Porque soberania não é só retórica bonita, não. Ela tem consequências econômicas diretas. O tarifaço de 25% proposto por Trump sobre os produtos brasileiros, que o Eduardo Bolsonaro acabou articulando ativamente, afetaria diretamente o agronegócio, a indústria, os trabalhadores, e nós não estamos falando de valores pequenos. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de carne bovina, frango, soja, açúcar e até mesmo café. Uma tarifa de 25% não é um inconveniente, é um terremoto econômico. Além disso, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, que é um outro movimento amplamente celebrado pelo campo bolsonarista, abriu uma porta juridicamente perigosa. Segundo o governo brasileiro, de acordo com o tempo, pela legislação norte-americana, esse tipo de classificação autoriza a CIA e também as Forças Armadas dos Estados Unidos a executar ações militares em qualquer parte do globo para neutralizar a suposta ameaça, o que poderia inclusive incluir ações em território brasileiro sem autorização do Brasil, violando a soberania nacional. Só que tem mais, hein? A decisão altera o nível de sigilo das informações de segurança que são compartilhadas entre os dois países, transferindo tudo da DEA e do FBI para a CIA, o que acaba dificultando a cooperação entre os investidores. O promotor Lincoln, considerado a maior autoridade do Brasil no combate ao PCC e que é jurado de morte pela organização, disse ao Estadão: eu, por exemplo, troco informações toda semana com o DEA e também com o FBI com a transferência para a CIA. E isso não vai ocorrer. Ou seja, a agenda defendida por Eduardo Bolsonaro, lá na prática, prejudicaria o combate ao crime organizado no Brasil. E a ironia não poderia ser maior. E enquanto o Brasil enfrentava tudo isso, como a família Bolsonaro acabou reagindo à condenação de Eduardo. A condenação de Eduardo foi unânime. 4 votos a 0. Nenhum ministro teve dúvida. E a reação da família e também dos aliados foi exatamente o que você esperaria. Flávio Bolsonaro publicou um vídeo lá nas redes sociais dizendo que o irmão foi injustiçado. Carlos Eduardo diz que Eduardo foi caçado com uma canetada. Deputados aliados falaram em perseguição e a deputada Caroline de Tone disse que foi um absurdo. Mas o próprio Eduardo, de dentro de um carro em Dallas, Texas, ele não perdeu tempo. Um dia depois de ser condenado, ele gravou um vídeo em inglês e publicou nas redes pedindo para Trump retomar as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Depois de ser condenado por exatamente isso, a frase foi: presidente Trump, por favor, retome a Magnitsky.
não aprendeu, não recuou, continuou fazendo ao vivo o que o STF acabara de dizer que era crime. Enquanto isso, do lado oposto, o Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral do Governo, foi direto. E ele disse assim, ó, que fique o recado para aqueles que ainda insistem em conspirar contra o Brasil. A traição cobra o seu preço. E a CNN Brasil registrou que parlamentares do campo progressista chamaram o Eduardo publicamente de traidor. E a palavra que a direita acaba negando, mas que os fatos constrói tijolo por tijolo. Mas tem um elemento nessa história que acaba unindo tudo e que vai sim definir a eleição de outubro. Então essa semana não foi apenas histórico do ponto de vista jurídico e diplomático, ela redesenhou o mapa político do Brasil para outubro de 2026. O blog do Ismael foi muito preciso na análise. A fala de Lula a Trump coloca a eleição presidencial no campo da política externa e está obrigando os partidos pré-candidatos e também os setores econômicos a responderem uma pergunta simples. A escolha do governo brasileiro cabe ao eleitor ou pode ser decidida ou pressionada de fora? E essa pergunta é devastadora para o campo bolsonarista. Parte da direita brasileira construiu uma narrativa de que Trump é um aliado e um símbolo de liberdade, mas quando as declarações desse aliado interferem em eleições, em tarifas comerciais e em soberania, o discurso entra em contradição. Você defende liberdade econômica, mas ao mesmo tempo você está apoiando um estrangeiro que quer tarifar os produtos brasileiros? Você diz que ama o Brasil e celebra um brasileiro que foi lá nos Estados Unidos, pediu sanções contra o próprio país? Bom, a condenação de Eduardo e o confronto do Lula com o Trump aconteceram no mesmo dia e juntos criaram uma narrativa que o Palácio do Planalto vai usar até outubro. E a palavra soberania deixou de ser retórica e acabou virando um critério central. Quem defende o Brasil? As pesquisas recentes, segundo o Brasil de Fato, mostram que Lula ele aumentou sua vantagem sobre o Flávio Bolsonaro nas intenções de voto após os episódios da semana. O Bolsomaster, escândalo que ligou Flávio ao banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master, já havia enfraquecido, é claro, a candidatura da direita. Agora vem o irmão condenado por trair o país. É muita coisa ao mesmo tempo. Agora, qual é o saldo final disso tudo? O que muda de verdade a partir de agora? Agora vamos fechar com o que realmente importa, porque essa história ela ainda não acabou. O Eduardo Bolsonaro ainda pode apresentar os embargos de declaração, que é um tipo de recurso processual, mas como foi condenado pelo próprio STF, não existe ali uma instância superior para que ele possa recorrer. Então a condenação é praticamente definitiva. 4 anos e 2 meses em regime semiaberto, inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena, perda do cargo de escrivão da Polícia Federal e também ainda uma multa de 165 mil. Tudo isso segundo o STF e confirmado pela CNN Brasil. Então ele continua nos Estados Unidos, onde ele afirmou que será anistiado caso Flávio Bolsonaro vença a presidência em outubro. Ou seja, já declarou que o objetivo da campanha do irmão é, entre outras coisas, livrar ele da condenação. A justiça virou pauta eleitoral abertamente. O Trump, do outro lado, segue com a tarifa de 25% em discussão. O G7 terminou sem reunião formal entre ele e o Lula, sem encontro bilateral, sem acordo comercial e sem resolução. E a tensão, ela permanece. Mas o que ficou dessa semana é algo maior do que qualquer processo ou cúpula diplomática. Ficou uma imagem muito clara, sem ambiguidade. Enquanto um filho do ex-presidente pedia de um carro no Texas que uma potência estrangeira punisse economicamente o Brasil, o presidente Lula, o presidente do Brasil, estava na França dizendo ao líder dessa mesma potência, na cara dura, sem piscar, não se meta. Soberania não é palavra de discurso. É o que você faz quando a pressão chega de verdade. E essa semana, o Brasil teve os dois lados dessa história acontecendo ao mesmo tempo, ao vivo, diante do mundo inteiro. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.